Mais uma vez aqui, né? Estamos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos nos unir realmente para aprendizagem, para sermos, na verdade, alguns intermediários de boas notícias, né? Que sejam aquelas que a doutrina espírita nos oferece. Tudo está baseado na doutrina espírita, nessa pequena exposição que nós vamos demonstrar aqui, né? Eu já entro com esse slide dizendo sobre os laços de família, né? Sobre a reencarnação. Então, nós reencarnamos com o endereço certo, como dizia Chico Xavier, e diz ainda, né? Nós temos o endereço certo na reencarnação. Não somos ligados uns para com os outros, né? Com a casualidade que não existe no universo. A palavra acaso, né? É algo para explicar aquilo que ainda nós não conhecemos. Mas na reencarnação nós sabemos que estamos ligados intimamente por necessidade, por muitas vezes missão, às vezes, né? Mas certamente a misericórdia divina nos coloca dentro daquele lar, seja ele qual for, né? Que esses laços cada vez mais são fortalecidos pela reencarnação e rompidos se fosse uma única encarnação. Ou seja, aqueles que não têm afinidade, separou, se fosse pela unicidade da existência, já não se veriam mais, né? Eu já começo com o livro Sexo e Destino, comentando sobre Pedro Neves. Pedro Neves, desencarnado, um colaborador do Ministério do Auxílio, nosso lar, e ele completamente desgastado, desequilibrado, auxiliar do Ministério do Auxílio, hein? Muito triste pelos acontecimentos que ele via de lá, do plano espiritual, na sua família que ficou. A mulher, em segundas núpcias, Enedina, na verdade, não se ligava mais à religiosidade. O materialismo ofereceu-se e ela abraçou. Os dois filhos, Jorge e Ernesto, a mesma coisa. A vida mais fácil, né? Então, eles se dedicaram a essa questão de buscar a vida mais tranquila. E Beatriz, o amor dele, muito adoentada. Depois de um tempo, a Enedina desencarna. Já estava 10 anos no plano espiritual, ele comentava. Jorge Ernesto continuava, mas a Beatriz estava cometida de uma doença muito grave. Estava para desencarnar. E ele não concordava que o marido dela estava desviando do seu roteiro de núpcias de casamento para estar com uma jovem, outra pessoa. Então vocês notam que a vida continua e nós somos ligados, né, àquela família que ficou e vivenciamos todos os traumas e traumas que ali se instalam naquela família. Essa trama toda, na verdade, ela se alonga mais de 300 páginas, 354 páginas, relacionando a família Nogueira, a Torres, né, com a Neves. Em outro livro, Entre a Terra e o Céu, vemos Amaro. Amaro contraiu segundas núpcias e Odila, desencarnada, não suportava a mulher que estava instalada no seu lar. Zulmira, esta de segundas núpcias, era uma pessoa muito boa, mas tinha um ciúme doentio do marido e não gostava que o filho dela, Júlio, né, ficasse tão agarrado. Ela promoveu alguns pensamentos, que nós temos que lembrar que tudo começa com pensamento na vida, né? Primeiro pensamento,
depois as palavras que são soltas ao vento e depois as ações. Então Zulmira percebeu a oportunidade no final de semana numa praia. Estava o Amaro, Zulmira, o Júlio, o filho, e a Etelvina. Etelvina, uma jovem muito religiosa, fazia oração sempre ligada à mãe e tal. E ela viu uma oportunidade porque o Amaro saiu com a Etelvina para, né, catar conchas longe e tal. E ela viu a oportunidade que o Júlio era um rapaz muito sapeca, sabe? Um menino muito sapeca. E ele resolveu adentrar no mar. Resolveu, né, quebrar ondas. Resolveu quebrar ondas e ela viu a oportunidade, falou, agora, né, eu vou deixa ele ir cada vez mais para o fundo. E veio uma onda, né, o abateu e ele não conseguiu sair. Ela ficou desesperada. Mas ele veio ao desencarne. Então vocês notam que aí Odila começou a obsidiá-la, dizendo que ela é culpada, assassina. Então vocês notam como a trama familiar, ela tem os resquícios, né? O pessoal fala de maldade, mas é assim que se constrói uma família, por muitas vezes. Porque somos nós que estamos dentro lá, nesse laço, né? Que por muitas vezes, como nós vamos ver aqui, vamos ver se continua aqui. Para que realmente serve essas nossas famílias, para quem nós estamos nessa família. Nós viemos dessa família como amigos ou inimigos. Temos relações de várias vidas, e se é que nós viemos aqui como credores ou devedores. E por que eu faço parte daquela família que eu estou? Nós precisamos fazer essa reflexão. O que eu faço dentro dessa família, né? Aí Allan Kardec nos traz lá no Livro dos Espíritos, na questão 167, essa questão da reencarnação, porque que nós estamos sempre retornando por necessidade. Então, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, ou seja, resgate por erros que nós fizemos naquele círculo familiar ou no ambiente onde nós vivemos. E melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde que existiria a justiça do Pai misericordioso? Porque nós temos dentro da relação familiar para a sociedade, nós temos o nosso, como se fosse o mínimo possível para reorganizar a nossa vida para que a sociedade também melhore. Então nós temos uma missão também. O pessoal acha que é pequena, missão não é pequena. Todos nós temos missão de melhorar, melhorando-nos, nós repassamos para a sociedade. Isso que é muito importante a gente ver. Então, todos nós temos uma missão. E quando nós nos adentramos em uma família na reencarnação, essa missão é super importante. Na verdade, família, são laços ou nós? Nós temos laços ou nós? Será que nós viemos, por muitas vezes, na família para desatar nós? Ou esses laços são necessários sempre para que nós possamos contribuir e não atrapalhar? Então nós temos que refletir. Será que nós não estamos induzindo os nós e apertando cada vez mais com os nossos familiares? Será que nós estamos nos entregando ao amor, à caridade, à compreensão com a falta alheia dentro dos nossos lares? Ou somos nós os objetos do aperto? Então são essas questões que nós precisamos refletir. Na verdade, não são da consanguinidade os verdadeiros laços de família, não são de consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Não são da consanguinidade.
Uma coisa que a gente precisa repensar muito, como nós trazemos a nós mesmos para uma casa espírita, para a sociedade em que vivemos, como que nós estamos nos preparando lá? Porque o lar é o local onde realmente precisamos, né, diminuir as tempestades, porque é no lar que começam, sabe? Aquelas pequenas chuvas, aqueles pequenos atritos, a ventania mais branda, e que são transferidos para a sociedade. Se nós nos abrandamos dentro dos nossos lares, nós realmente conseguimos transferir isso para uma sociedade que ela vai ser muito mais positiva, muito mais ordeira, né? Com muito mais possibilidade de evoluir a passos mais largos. Então, na consanguinidade, nós precisamos buscar empatia. Dentro das nossas famílias, nós temos espíritos simpáticos e antipáticos. É realidade, né? Não existe uma família que não tenha esses atritos. É muito difícil não ter. É normal. Uns têm mais afinidade com um, outros com outro. Mais cedo, né, na infância, o pai briga com o filho e a mãe que consola. Ao contrário também. É assim que vamos, né, nessa rota de vida, nós é que vamos construindo isso aí. O lar é templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. O lar é para a união espiritual, não os interesses, né? Se a gente olhar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, família espiritual e família sanguínea, não é família corporal, a gente vê a diferença. Porque os interesses espirituais, quando realmente eles prevalecem, você constrói algo que é eterno. Ao contrário, quando a família é construída corporalmente, porque são os interesses passageiros que ele não se segura. É a construção em cima de areia, não da base de pedra, né? E o lar é como se fosse um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Eu até falei com o Luiz aqui, ó. A vertical aqui é o sentimento feminino e a horizontal é o masculino, né? O lar é o sagrado vértice, não podemos colocar lá, porque o feminino é envolvido de inspirações criadoras da vida. A horizontal é o sentimento masculino em marchas de realizações no campo do progresso comum. Vocês perceberam quando o lar é formado no vértice? Então, é uma comunhão de ajuda, de acréscimo, de soma feminino e masculino. Então, as inspirações criadoras vêm da área feminina, do progresso comum masculino. É assim que se faz. Se nós estamos hoje com algo teoricamente desorganizados sexualmente, com a parte, né, orgânica, inorgânica, completamente espiritualizada, com distúrbios de toda forma, é porque nós temos esse compromisso de saber que o principal ali é o ser humano, é o ser espiritual que está ali. Por isso que essa divisão de verticalidade e horizontalidade, o lar, ele realmente se consolida, Então, o lar é sagrado verso onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Está lá em nosso lar, André Luiz e Chico Xavier. Então, é assim que o lar deve ser construído. Os pais guardam sintonia com as forças a que se unem fluidicamente os filhos. A vida prossegue harmoniosa, entretanto, se há divergência, começam os atritos e desencontros, com perturbações nos circuitos em andamento. Porque todos nós somos ondas mentais. Todos nós fomos construídos com ondas mentais. Quando existe esses atritos e desentendimento, nós, na verdade, saímos e desorganizamos, nos desequilibramos. Essa parte está lá em Mecanismo da Mediunidade, de Chico Xavier. Essa outra parte tem um livro lá em cima que é Espiritismo e Família, sobre horizontalidade e verticalidade.
Muito bem. Uma curiosidade sobre família, voltando lá, sobre a derivação, né, de o que é a família, que significa escravo doméstico. Esse termo foi criado lá na Roma Antiga. Então, a família é um sistema formado por um conjunto de subsistemas. Está lá. O conjugal, né? Os pais esposa e esposa, o parental, pais e filhos, e filial, irmãos. Esse é o núcleo do lar. Está lá em Divaldo Franco, que ensina, né, no livro Constelação Familiar. Então, veja só. Escravo doméstico. O que significa isso, gente? É que nós, individualizados, temos que mudar quando estamos dentro da formação de um lar. Nós não podemos bater asas à torta direito e estar por aí. Nós precisamos nos responsabilizar pelos outros que estão dentro do lar. Isso, o escravo doméstico, nada mais é que isso, é que quando você forma o lar, você precisa mudar de rumo para melhorar-se e para atuar ajudando aqueles que estão com você nessa rota, né? Sempre a gente sabe de triunfo, mais cedo ou mais tarde de triunfo. Todos nós iremos triunfar, né, de uma forma ou de outra. Por isso que os objetivos da reencarnação, seja ela que for, onde for, de preferência é dentro do lar, é educação moral, sem dúvida. Estreitar laços. Porque vocês imaginam se Deus, o Pai misericordioso que é, espalhasse todos nós pelo mundo afora, individualizados, o que seria de uma sociedade? Se nós não tivéssemos núcleos para nos entender dentro do lar, para depois nós atuarmos na sociedade, a sociedade nesse conjunto formar opiniões e informações para, no mundo, formar esse que a gente está querendo ser um mundo melhor. Imagina nós todos absortos naquilo que nossa individualidade, criados simples e ignorantes. Desde a era primitiva, existe lar. Os laços eram mais ferrenhos, né, com domínio, seja patriarcal ou matriarcal, sim, mas sempre existiu lar. Quando o homem saía para, né, coletar sementes, frutos, ou trazer os animais, a mulher ficava, vocês imaginam, lá na caverna. Isso é lar. E nós, nessa saga, né, de caminhar, estamos ainda buscando esse estreito dentro do lar. Precisamos, na verdade, fazer o cultivo desde sempre, dentro do nosso lar, principalmente buscando preservar as coisas boas e dialogar para nos esmerar e aparar as arestas das coisas que temos de ruins. Sabemos que a dificuldade de dialogar, por muitas vezes, é grande, mas o lar é formado para isso, para a gente dialogar e resolver as questões, né, que são mais prementes. Então, os laços de família fortalecidos pela reencarnação. Allan Kardec nos fala que é através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do Renascimento, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Vai se preparando, é importante dizer, o lar, na verdade, aquilo ali é a escola que está sendo ainda formada, porque cada um tem suas dificuldades, mas também, né, suas virtudes. Então, esse é o objetivo do lar, que nós nunca podemos deixar, né? E outra coisa, a família como célula máter, a mãe, né, da sociedade, nunca vai ser diferente desse jeito. Se era a célula máter, a sociedade tem sempre, por garantia, aquilo que nós fazemos dentro do lar. Cada vez mais nós precisamos trazer, né, essas informações para os nossos lares. Quando nós fazemos o evangelho dentro do nosso lar, você pode ter certeza. A pleide de espírito que nos fornece informações sobre essa segurança e a continuidade desse lar, cada vez será maior.
e as visitas daqueles que querem que nós tenhamos derrocadas, certamente com as nossas mudanças, mudam também. Mudam e mudam mesmo. E continuam conosco. E por muitas vezes, espíritos que a gente acha que são os malfazejos, são aqueles ajudantes do plano espiritual de espíritos superiores. Eles vão lá para dizer que, olha, eu vou ser como se fosse a lança para a mudança dentro daquele lar. Por isso que existe, na verdade, muitas dificuldades em vários lares, porque muitos espíritos estão ali para serem, inclusive, auxiliares para a mudança dos encarnados que estão ali. Os espíritos superiores utilizam, sim, espíritos malfazejos para nos fazer acordar para a vida verdadeira. Então a reencarnação é a mais sábia e justa das leis. Com o concurso do esquecimento do passado, a reencarnação aproxima os espíritos através dos laços com sanguinidade. Aproxima. É na família corpórea que o espírito exercita sua capacidade de amar. Sempre será. Muitas pessoas, e aí a gente pode lembrar, né? Muitas pessoas somem da sua família. Quando começam a bater asas e acham que são autônomos, independentes, batem as asas, porque não querem a sua responsabilidade de atuar como um ente querido que é, mas precisa de ter disciplina, responsabilidade. E muitos, somem do mapa, daquele lar. A mãe deixa de amar aquele filho ou aquela filha? Duvido. O pai, muitas vezes ele é duro, mas chora no calar da noite. Chora no calar da noite. Mas muitos, realmente, eles desaparecem daquele mapa familiar, daquela constelação que foi programada, planejada para isso. Retornamos ao corpo físico para dar continuidade à nossa tarefa que foi interrompida. E através da reencarnação teremos nova oportunidade para esse trabalho no campo do progresso evolutivo de cada um de nós. Para isso, precisamos de um porto seguro onde possamos recomeçar a jornada, onde é a família, o porto seguro. Eu lembro da minha esposa que está aqui, Fernanda, dá licença, dá, Fernanda? Mas eu vou falar, a Fernanda sempre falava com nossos filhos que saíram, né? Casaram, foram para outro canto, trabalhando em outro local. Falou, aconteça e acontecer, a família, aqui, nós estamos aqui, seu porto seguro. Aqui é seu porto seguro. Porque existe choros, ranger de dentes, existe sempre. Nós estamos nessa caminhada para nos melhorarmos. E a gente para desse negócio de pessimismo. A gente não pode viver nesse negócio de pessimismo. Nós estamos construindo essa arca boa que todos nós vamos ser envolvidos, né? Pelo bem, pelas virtudes, exponenciar as nossas coisas boas que temos, todos nós, mais cedo ou mais tarde, no andar. Às vezes com passo mais largo ou menos largo, mas nós vamos atingir, né? Essa plenitude nossa. Então, o porto seguro é a família. Família é a base de tudo que existe nessa possibilidade de atingirmos cada vez mais rápido, né? É como se fosse abandonar essas angústias nossas da terra, né? Essas grandes dificuldades, né? Então, a gente tem que voltar sempre. A família é a escola de aprendizagem e redenção futura. Está lá. SOS Família, de Valdo Franco, né? E Joana de Ângeles. A família não é apenas o agrupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com programa de evolução espiritual adrede estabelecido. Ou seja, todos nós caímos naquela família, foi planejado. Né? Está lá em Psicologia da Gratidão, de Valdo Franco e Joana de Ângeles. Então nós estamos, na verdade, com essa responsabilidade dentro da família, que nós temos que entender. Existe limite, existe não, sim, necessários, mas não com amor é diferente, não com rudeza, né? Com o machucar, com lesionar a alma, antes de tudo.
Então a gente precisa saber que, quando disse Jesus Cristo, né? Lá quando os apóstolos chegaram, né, naquela multidão, eis aí lá fora seu pai, sua mãe e seu irmão. O que Jesus falou? Quem é meu pai, minha mãe e meu irmão? Todos aqueles que fizerem a vontade do Pai, esses são os meus irmãos. Entendeu? Porque o objetivo nosso é essa família espiritual fraternal. Se nós estamos reunidos numa casa espírita, se nós estamos reunidos dentro de um grupo familiar para nos conjugarmos a exponenciar e principalmente expressar as coisas boas, essa é a vontade do Cristo. A vontade do Cristo é que nós realmente nos agrupemos para fazer esse mundo que vai ser cada vez melhor. Nós não temos dúvidas, né? Cada vez melhor. Se estamos nesse processo de transição, Maria Luísa comentou agora, hoje o negócio está meio abafado, eu também, tá? Desde cedo assim. Hoje está brabo o negócio, né? Hoje tá a energia. É necessário, gente, porque as mudanças precisam, né? Do cadinho lá, a mudança do ferro lá, ele não acontece só com o gelo, não. Ele tem que ser a ferro e fogo, o ferro tem que ser ligado, né? Pelo fogo. Nós estamos assim. Nós precisamos, na verdade, somos testados a todo minuto, a todo momento. Todo momento nós somos testados e nós precisamos saber, né? Nesta prova, que nota nós vamos obter já nessa encarnação, porque é necessário que nós nos alertemos. Tudo está mudando muito rápido. Para que caminho nós queremos fazer, né? Com quem nós vamos andar, nós precisamos nos alertar sobre isso. Então, por que eu estou nessa família? Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar, não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. SOS Família, Divaldo Franco e Joana de Ângelo. É claro, na família, nós já dissemos, né? Nós estamos atados de toda forma. A questão é que os nós, na família, precisam cada vez mais serem afrouxados. E a família é para isso. Tem aqueles que vêm e amam, né? Que recebem a gente nos braços e outros que nos empurram. Natural é assim. Isso. Isso. O núcleo familiar é aquele, né? Tem 6 meses que eu não vejo minha mãe. Mas é porque eu fico aqui com minha família, meu marido e meus filhos. Foi aí. Aí eu falei, na hora que pega para capar, não você come. Vai capar dos pais, comer lá no nosso olhar da sua mãe. O que aconteceu? Um dia que eu falei com ela, com 15 da manhã, né? Exato. E ela falava, não, irmão. As experiências de cada um, né, que a gente leva, né? É assim. Agora, a base familiar, o núcleo familiar são esposa, filhos, pais e irmãos. Pais e filhos, irmãos e irmãos. Esse é o núcleo. Só que mas qual que é o objetivo da família mesmo? A gente ampliar. Você acha que a família solar de Jesus existe por quê? Porque se cada um não fizer a sua parte e dar a sua contribuição, seja como for, né? No estudo, na ajuda, seja uma coisa ou outra, isso esfarela, desaparece. Eu estava comentando de novo, né, com minha esposa, a gente conversa de vez em quando, sabe? E falando, no Enrégio, né, nós saímos agora do Enrégio, né, nesse carnaval. E eu senti uma falta muito grande de jovens do Solar, não vi um. Como é que vai ser? Que família solar nós vamos ter aí para frente? Nós precisamos tomar conta e trazer os jovens aqui, para que nós possamos trabalhar juntos.
ter um momento com os jovens, esses jovens serem inseridos no Enrege, sabe? É uma coisa maravilhosa. O Enrege, só quem participa lá sabe como é que é, a maravilha que é, né? Eu sei que meus filhos já participaram, meu outro filho está aqui doido para participar, não tem idade ainda, né? Mas assim, sabe, é muito interessante, porque nós pais temos essa grande responsabilidade de educar com religiosidade, com a base, né, do cristianismo. É muito importante. Não falo de jeito nenhum só a doutrina espírita. Todas as religiões, né, da religiosidade que os jovens precisam ter, é muitíssimo importante, porque é a segurança do futuro. E a casa nossa, como é que vai ser? E o futuro nosso? E essa família que nós estamos construindo aqui no solar? Então nós precisamos entender, e os pais, os avós, precisamos entender que os jovens precisam serem trazidos para a gente ter um momento, né, com eles. Isso é super importante. Então Deus assim o quer para que no relacionamento familiar os bons nas provas se tornem melhores e os maus nas expiações se tornem bons, todos se fundindo no amor ao próximo. Os bons cada vez melhores e aqueles que têm, na verdade, os resgates necessários se tornem bons. E ali o núcleo familiar, a base está formada para que nós os recebamos. E é no ambiente doméstico que as almas se encontram sob variados motivos. Como que a gente encontra lá no mesmo lar? Resgate, ou seja, as dívidas de outras encarnações, afeições, né? Aquilo que já está pronto, né? Você vai lá, fala, oh, mas que bom que, né? Veio o filho novamente, é do coração. Os desafetos, né? Os cobradores de outras encarnações. Missão, ou com a finalidade de estreitar os laços que vão unir essas criaturas. Pois nesse ambiente de convivência contínua, de interdependência, na condição de pais, filhos e irmãos, aprendemos a nos entrelaçar através da convivência, aprendendo a nos amar. Porque nós viemos no planeta para aprender a amar. Por muitas vezes nós relegamos isso para lá, mas nós viemos para aprender a amar. Essa é a certeza. Aquilo que modifica qualquer sociedade é o amor. E se o indivíduo não modifica para o amor, como que na família vai ser modificada? Como a sociedade vai modificar se nós não colocarmos aquela pitada de amor já do início, né? Quando nós nos formamos, o marido, a esposa, recebendo os filhos. Vocês imaginam se nós não realmente cultivarmos isso? Como que será a sociedade? Será muito melhor, mas nós estamos ainda a passos lentos. Estamos a passos lentos. Então os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas, né? Ao contrário, são fortalecidos. Está lá no Evangelho, no capítulo 4, no item 18. E no espaço, os espíritos formam famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia, lembrando, né, que é a semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Também no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1. Por quê? Porque nós vamos buscar afeições. Como existem grupos, né, formados, existem grupos formados de médicos, de advogados lá no plano espiritual, né? Aqueles que estão afins na parte profissional, mas na parte de afeição também, né? São aqueles que se reencontram, como Beatriz com Pedro Neves no livro Sexo e Destino. Depois de um bom tempo do desencarne dela, né? Ela teve que recuperar, né? Ela teve uma doença séria, teve que recuperar, e se encontraram depois de um bom tempo. É assim que se faz. Quando nós vamos visitar o plano espiritual ao dormir, aí nós vamos encontrar com quem? Nós vamos querer a confusão no plano espiritual, os atritos, os desafetos? Nós vamos querer encontrar aqueles que nos são caros, aqueles que realmente queremos, né, parlamentar, trocar ideias. Isso é muito importante, por isso que Santo Agostinho nos orienta para
nos preparar ao dormir para saber para onde que nós vamos, o que nós vamos fazer com nossa alma ligada ao perispírito em outra posição que não agarrada no corpo orgânico, né? Então isso é muito importante que nós nos preparemos. Né, Manuel? Quando a gente fala aquele negócio, a gente está em vigília e aquele negócio que eu não sei o que está acontecendo e tal, eu estou em vigília, não é? E é assim, essa preparação é muito importante. Por isso que orar para aqueles que já se foram. E outra, nossos ancestrais, nossos antepassados. Tenhamos gratidão porque eles abriram fronteiras que a gente nem imagina. Abriram caminhos, que se a gente está falando aqui em religiosidade, vocês imaginam em tempos ermos, tempos, né, da Idade Média, naquelas dificuldades antigas, que tudo era difícil. Nós temos que sempre lembrar dos nossos ancestrais e sermos muito gratos, muito gratos. Porque se estamos aqui orientados pela doutrina espírita, primeiro livro, 1857, o Livro dos Espíritos, vocês imaginam o caminho que muitos não fizeram para chegar até lá? Allan Kardec, Sócrates, Platão, tantos. Né? Então, Zoroastro, tantos outros, né? Então nós precisamos realmente nos dedicar também na prece aos nossos ancestrais. E quantas pessoas que se unem somente por interesse, nós já falamos, nada são realmente uma para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Questão de tempo na terra e no céu muito menos vão se encontrar. Eram interesses, né, mesquinhos, né? É interessante isso, muitas pessoas até me perguntaram, eu fiz questão de colocar esse slide aqui. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tem de encontrar no mundo dos espíritos 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, simpatia, que eles estiveram ligados na terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Entenderam isso? Então, é o coração e a mente ligado ali, né? Sempre emitindo, né, informações de que quando eu vou desencarnar, Zé, quero desencarnar, o quê? Eu vou encontrar o quê lá? Ó, eu vou encontrar as minhas afeições. Se eu, na verdade, navegar por terrenos, né, lodosos, com miasmas, eu vou encontrar aqueles que realmente eu conviver. Ao contrário também, e que seja assim, né? Se eu tive caro meus pais, meus avós, meus bisavós, minhas irmãs, as pessoas da casa espírita com quem eu convivi, eu ao desencarnar, se eu tenho essa afeição, eles é que vão me ajudar no traslado, né? No traslado para o pulo, para outro ambiente de aprendizagem, naturalmente. Então é isso que a gente precisa sempre no cultivo, né, da vida. É um castigo à encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus desconfia. Então nós precisamos reencarnar mesmo. Se nós não fizermos a lição, a nossa cadernetinha está vermelha lá, nós precisamos passar pelo meio material. Nesse mundo de transição, para onde nós vamos? Será que estamos com a Terra em processo de regeneração cada vez mais rápida? Será que estaremos na Terra em outra vida para trabalharmos e continuarmos na regeneração? Ou seremos deslocados para planetas de prova e expiação? Como a Terra mas vai deixar de ser, mas tem muito mais mundos desse jeitão da Terra aí que está aí, que o mal predomina sobre o bem. Mundos mais primitivos, que seremos mestres. Eu quero ser mestre no mundo deste. Eu quero oportunidade para melhorar. Ser mestre é uma conjugação de fatores. Orientação do Cristo. Você lembra de Bezerra de Menezes, quando disse, né?
Não, Bezerra de Menezes, quando a espiritualidade superior disse para ele ascender a planos superiores, ele disse: não, eu quero ajudar o povo do Brasil. Eu quero ajudar o povo do Brasil. Ele está ajudando até sempre, né? Então vocês notem como que nós precisamos cultivar e nos melhorar, né? E tudo no seu tempo. A natureza não dá salto, mas nós podemos ajudar a natureza, né? A gente sabe disso. Se não é castigo, o que significa então essa encarnação? Qual que é o seu objetivo? A lei de Deus, lá no livro dos Espíritos, capítulo 2, na 132. A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazer chegar à perfeição. A encarnação tem também outro objetivo: dar aos espíritos condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ou seja, nós temos uma pequena, que não sei como é mensurar isso, mas nós temos uma parcela na obra da criação de Deus. Nós temos. Se nós somos filhos, nós somos chamados ao trabalho. Então nós temos uma parcelazinha, né? Maior ou menor. Não poderíamos trabalhar pela nossa evolução apenas lá no plano espiritual? Não quero reencarnar mais. Será que eu não posso melhorar aqui? Lá no livro dos Espíritos, na questão 175A, está lá. Não seria melhor continuar como espírito? Não, não. Ficar-se-ia estacionário. E o que se quer é avançar para Deus. Ainda no livro dos Espíritos, na questão 196, está lá. Só podendo os espíritos melhorar-se pelas tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegar à perfeição? Ou seja, é uma pergunta, na verdade, pedindo resposta. Naturalmente, ele tá reafirmando inicialmente, depois perguntando. E sim, é bem nisso. Eles melhoram por meio dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Ou seja, de uma forma ou de outra, precisamos estar na vida material. É o que nós estamos fazendo aqui para nos melhorarmos. Sobre simpatia e antipatia, a gente vê que, né, a família é construída dessa forma. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio para o progresso. Está lá no Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 18 e 19. Então, tem um indivíduo diferente, né, na nossa família. E tem mesmo. Tem um indivíduo que veio aqui para, às vezes, só azucrinar. Tem. Mas nós precisamos atender isso. Precisamos atender porque faz parte da nossa família. Era para melhorar. E nós viemos para aceitar e ajudar. Nós já fomos ajudados há tanto tempo. Quantas vezes nós já caímos em outras encarnações? Que graças a Deus pela não lembrança, né? Para a gente não lembrar. Quantas vezes nós já caímos? E por que a gente não pode ajudar, né? E é a custa do próprio esforço, das suas lutas, de seus sofrimentos, que ele se redime do seu estado de ignorância e inferioridade e se eleva de degrau em degrau a caminho das inúmeras habitações do universo. Porque todos nós, um dia, seremos espíritos de luz. Atingiremos a perfeição relativa perto do nosso Pai maior. Então, aqueles que vêm são os cobradores, aqueles que vêm bater a nossa porta na reencarnação, são aqueles que realmente é a nossa necessidade também de aceitar para, de degrau em degrau, evoluirmos. Uns vão mais rápido que os outros? Claro, natural, mas é assim que se constrói, né? A família espiritual, aquela que um dia, né, ao chegar no plano espiritual, aqueles que nos amam vêm nos abraçar. E um dia, certamente, faremos o mesmo. Tudo do tempo, tudo certo, degrau a degrau, iremos subir essa escada. É uma escada de Jacó, né? A nossa escada. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, é na família que nós
aprendemos a amar, que é o sentimento que anula, né? O orgulho, egoísmo, filho do orgulho. Então, é o amor que realmente anula essas forças. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 775. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Chico Xavier, Emmanuel. Como que a gente está querendo, né? Abraçar o mundo se não conseguimos correr do nosso lar e não conseguimos abraçar aqueles que estão à nossa volta? Então nós precisamos, antes de tudo, tomar conta uns dos outros. Os pais precisam tomar conta dos filhos, precisam urgentemente a orientação, a educação religiosa, a educação de base, né? Porque a instrução é outra coisa. Instrução já é outra coisa. Instrução é ajuda, né? Aí vem Madre Teresa de Calcutá e só fala uma coisa: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame sua família. Essa é a paz, porque a paz começa dentro da gente, a gente repassa para os nossos familiares e dali ela extravasa, né? Ela, na verdade, sai da nossa redoma, né? De incrustada no nosso lar e esparze para todo o ambiente onde vive. Por isso, quando nós fazemos, inclusive, evangelho, quando nós fazemos orações, nós precisamos pensar na vizinhança para expandir isso. Porque a gente sabe que vizinhança, na verdade, né, o fogo no vizinho é perigo de incêndio na nossa, né? Então nós precisamos sempre pensar na vizinhança, pensar na cidade, no país, no mundo, porque nós temos que ter esse foco de luz esparzindo longe da nossa fronteira, né? É necessário que nós façamos isso, ok?